Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Que possamos ser renovados neste dia. No primeiro culto, o pastor Marcos começou fazendo uma leitura e eu acompanhei o começo da ministração online, e ele leu um momento em que Moisés entrava na tenda e Deus se apresentava, e ele falou que coisa maravilhosa é nós sentirmos a glória e a presença de Deus. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão presentes, ali Ele está. No nome dEle nós viemos aqui e Ele se faz presente. A glória dEle se manifesta. O pastor Marcos falou algo no primeiro culto, que nós precisamos entender a importância de buscarmos e desejarmos vir ao culto, não para receber a bênção, mas para simplesmente estar próximo do Deus da bênção, participarmos com Ele. E o que eu acho tão lindo é que Deus, Ele não só quer que nós participamos da glória dEle, mas Ele nos ama tanto, que a Bíblia diz que chegou um momento na plenitude dos tempos, Ele se fez carne, e Ele veio habitar no nosso meio. Ele não só desceu em glória para Moisés e mostrou a sua glória que refletiu nele, a ponto de ele ter que se cobrir com um véu, mas Ele disse: olha, eu venho e tomo a forma humana, porque eu quero estar no meio de vocês. E João, no primeiro capítulo, no versículo 14, ele diz assim: e nós vimos a sua glória, a revelação da natureza de Deus, agora tomando a forma de homem, e não qualquer homem, mas o único, o unigênito do Pai, aquele que é a sua imagem e semelhança, veio se tornar como eu e como você, para nos mostrar que é possível viver acima das circunstâncias, e que Ele se importa com nós, e que nós temos valor para Ele, a ponto de Ele descer. Um Deus que é eterno e que é Espírito, se encarna, toma o corpo como o nosso, para nos ensinar a importância, muito mais do que do local sagrado, a importância de vivermos relacionamentos, de vivermos em família. Ele deixa muito daqueles símbolos da arca, os símbolos do templo, e Ele diz: agora eu quero estar com você, caminhando nas ruas empoeiradas da Galileia, tocando os leprosos, dormindo na casa de pessoas, curando a febre da sogra daquele que andava com ele. Ele diz: eu me sinto tocado e eu me interesso e me importo com você. Essa é a palavra de Deus para nós, e os hinos cantaram aqui. Nós temos um valor, para Ele nós temos um alto valor, e Ele se importa conosco, e Ele quer ter um relacionamento conosco, não só aqui na igreja, mas lá em casa, e muito mais do que isso. O Senhor tocou no meu coração uma palavra para trazer e conversar com os irmãos, que Ele quer que nós sejamos o reflexo da glória dEle na vida de outras pessoas. E Ele nos entende tanto, que o texto de Hebreus capítulo 4, se possível colocar para nós, eu vou lendo a versão NVT, Hebreus capítulo 4, quando Deus está falando de Jesus, aquele que veio e tomou o nosso lugar. Nós que não merecíamos, por causa dos nossos pecados, estávamos afastados de Deus. Ele diz, a partir do versículo 12, 4:12, olha só que linda essa palavra. Quando ele está falando de palavra de Deus, aqui ele está falando da palavra que se fez carne, do próprio Jesus. Olha só: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Está falando de Jesus, que Ele está vivo e é poderoso e nos conhece, e Ele é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, o Espírito de Deus, que penetra lá no meio da nossa alma e do nosso espírito, lá onde está a união das juntas e das medulas. E Ele disse assim: e traz à luz até mesmo os pensamentos e desejos mais íntimos que temos. Continua: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos este grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus,
O Filho de Deus que desceu, esteve aqui conosco, mas voltou para o céu, o Filho de Deus. Agora nos apeguemos firmemente àquilo que cremos, o quê? Que Ele já tomou o salário do nosso pecado. Nós cremos que Ele já nos trouxe de volta com o Pai. Agora Ele disse: eu estou na posição perante o Pai de sumo sacerdote. Entendo as suas fraquezas, porque estive no meio de vocês, porque eu enfrentei as mesmas tentações que vocês enfrentaram, mesmo nunca pecando, eu entendo vocês. Por isso, aproximem-se com toda a confiança do trono da graça, onde você pode receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar quando for preciso. Esse Deus é maravilhoso. Ele esteve com o povo 40 anos no deserto, mas Ele diz: agora eu quero estar com você. Aonde estiver alguém, eu quero estar com você, porque eu entendo você. E se tem alguém que entende nós, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui, se encarnou. E eu gostaria de apresentar Ele hoje como o mestre dos nossos sentidos, dos nossos sensores, de como nós vemos, de como nós ouvimos, de como nós tocamos nas coisas, de como nós sentimos o cheiro, o olfato, sabe, o toque, o paladar. Ele é o mestre que nos entende, porque como um homem, Ele participou de todas as emoções. E aí Ele diz que eu e você, como seus discípulos, não devemos utilizar apenas a nossa mente renovada, ou fazermos tudo o que o Pai tem para nós, no sentido de agradar e levar pessoas a Ele, porque essa é a vontade de Deus, de que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas também o Senhor quer que nós estejamos o coração, o olhar, o toque, o escutar, o comer junto com as pessoas, o chorar pela perda do amigo. Ele quer que nós sejamos Ele na vida de outras pessoas. Ele disse: eu quero que vocês sejam os meus representantes. Todo o nosso corpo tem que estar comprometido com a nossa prática de fé. O pastor Edivaldo, ele diz: olha, nós precisamos entender que aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, ele precisa ser exercitado. É no dia a dia que nós comprovamos aquilo que aprendemos. E esta grande novidade do cristianismo que Jesus Cristo veio trazer: Deus tomou a forma de homem para nos mostrar como podemos fazer e o que devemos fazer para que o nome dele seja glorificado e para que se cumpra a vontade dele lá no Gênesis, que toda a terra seja cheio da minha glória. Por isso que é importante, como disse o apóstolo Paulo, apresentarmos os nossos corpos a Deus, e nesse sentido nos converter totalmente consciente à maneira que Deus espera que nós venhamos expressar o estilo de vida de Jesus na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que Ele quer que cada dia mais nós vamos de glória em glória, nos parecendo com o Filho dele, até que um dia, como disse o evangelista João, assim como Ele é, nós o veremos e nos tornaremos. Mas aqui agora, Ele já disse: vocês são as minhas mãos, vocês são os meus pés, vocês devem fazer a diferença, para que nós possamos começar a viver, como disse o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1: vocês não vivem mais para o mundo, vocês já foram ressuscitados com Cristo, e agora vocês precisam pensar nas coisas que são do alto, e viver como Jesus Cristo espera que você viva, e como você deve segui-lo, porque Ele já está lá sentado à direita de Deus, e Ele diz: e nós estamos nele, envolvido com eles, para que possamos ser uma oferta aprovada por Deus, como um cheiro suave que chega na presença de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo queime na nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando, de que o bom cheiro suave possa chegar nas narinas de Deus. O apóstolo Paulo diz que eu, que você, precisamos ser o bom cheiro de Jesus Cristo. Outra tradução vai dizer o perfume de Cristo.
precisamos ser o perfume de Cristo. Eu gostaria de falar hoje com os irmãos, pelos próximos 25, 30 minutos, se eu permitir, sobre o tema: o olfato de Jesus precisa ser o nosso olfato. Precisamos sentir, cheirar e exalar o cheiro de Jesus na nossa vida, para que as pessoas queiram se aproximar mais de Deus. Os irmãos sabiam, pesquisando sobre isso, algo que eu li essa semana, o odor é um sentido que mais determina a nossa proximidade ou distanciamento das pessoas. Normalmente, quando nós vemos alguma coisa que nós não gostemos, nós podemos virar o olho para o lado, mas não precisamos nos afastar daquele local. Quando nós ouvimos alguma coisa que nos incomoda, ou nós fechamos o ouvido, ou deixamos entrar por um ouvido, como diz a expressão, e sair pelo outro, mas podemos até permanecer naquele momento. Mas quando sentimos um cheiro desagradável, a nossa tendência é nos afastar, sem primeiro querer saber do que é aquele cheiro, e aí nos afastamos e não alcançamos intimidade. Nós temos essa dificuldade de nos aproximar de alguém. Por isso que normalmente quando começamos o nosso relacionamento com a nossa namorada, gostamos de nos perfumar para agradar, né? Alguns até têm a dificuldade de tomar banho uma vez por semana, começa a tomar um pouquinho mais de banho para agradar. E o Senhor diz que a gente precisa se cuidar, tomar conta da nossa vida. Por quê? Olha só, por que nós normalmente nos afastamos daquilo que nem sempre nós conhecemos? Muitas vezes deixamos de nos parecer mais com Jesus, porque era nestes momentos, nas pessoas que talvez estavam cheirando mal por causa de uma situação, que ninguém se aproximava deles, que Jesus vivia o paradoxo da nossa sociedade. Ele se aproximava e alcançava realidades que muitas vezes estavam longe do domínio social, cultural ou de uma vida religiosa, como o samaritano. A Bíblia conta a história dele, que ele se aproximou e fez tudo aquilo que os religiosos não fizeram. Passaram de longe, não se aproximaram. Sabe, muitas vezes nós deixamos que alguns cheiros impeçam que nós possamos exalar o cheiro de Deus na nossa vida, porque não entendemos ainda que o cheiro de Deus é tão poderoso que pode tirar qualquer mau cheiro da nossa vida e da vida de outra pessoa. Os irmãos sabiam, pesquisando sobre isso, eu li que a nossa mente pode acumular um grande número de odores, e normalmente a cada odor que nós sentimos, ela gera uma memória. Eu não sei vocês, normalmente quando você sente aquele cheirinho de pão de queijo, normalmente eu lembro da minha sogra, porque todas as vezes que eu chego na casa dela, tem um pãozinho de queijo. Ou aquele cheiro de chuva, normalmente no final da tarde você lembra da sua infância, porque traz à memória lembranças que foram gravadas, o cheiro, o odor. E o apóstolo Paulo diz que eu e você, na segunda carta de Coríntios capítulo 5, me fugiu agora aqui a memória, o versículo diz: somos capazes de exalar o bom cheiro da vida de Cristo, mas se não cuidarmos, podemos exalar o cheiro de morte. Quanto mais próximos estamos de Cristo, mais do aroma da vida nós exalamos, porque Ele é a vida, e a vida dele precisa estar na nossa vida. Eu gostaria de apresentar para os irmãos dois momentos em que Jesus Cristo chega em um certo local, o mesmo local, e dois cheiros, dois odores tomam conta daquele lugar, e Jesus está nos dois ambientes. Ele transforma as situações, e da mesma maneira nós precisamos aprender com Jesus como devemos viver. E esse ambiente é uma casa muito conhecida, muito mencionada e muito pregada na Bíblia. Ocorre no capítulo 11 e no capítulo 12 do Evangelho de João. A casa de Lázaro, Marta e Maria. Primeiro, nós vamos falar sobre o cheiro mau do corpo de Lázaro, depois que morreu, que já fazia 4 dias, quando Jesus Cristo chegou. No segundo momento, nós vamos falar sobre o cheiro de um
caro perfume que a Maria, irmã de Lázaro, depois de tê-lo de volta como seu irmão, derrama aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que o cheiro do perfume encheu toda a casa. E todos que estavam presentes, não tinha como eles não sentirem o cheiro do que Maria fez. Gostaria de fazer uma contraposição entre esses dois momentos e vermos o quanto que o olfato pode marcar a nossa experiência com Deus na vida de outras pessoas. Que tipo de cheiro estamos exalando? Ou que situação nós entramos? Nós temos o hábito muitas vezes de, por causa de alguns cheiros, deixarmos de participarmos. Tem algumas pessoas que dizem que por causa do cheiro muita gente deixa de comer muita comida gostosa, né? Tem pessoas que ao sentir o cheiro de uma buchada sendo preparada, depois ele tem dificuldade de comer. Mas olha só, a Bíblia diz que existia um certo homem, capítulo 11 de João, versículo 1, que estava doente, morava em Betânia e era irmão de Marta e Maria. Meus irmãos, nós sabemos que nós temos aqui muitos irmãos e irmãs que trabalham em hospital, e o hospital tem um cheiro particular de hospital. Casa, muitas vezes onde tem alguma pessoa doente, a nossa memória nos traz algumas situações do passado. Normalmente tem certos cheiros que trazem lembrança na nossa vida, uma memória de um momento triste, de algo muito difícil, da perda de alguém. E normalmente, uma das expressões que as pessoas têm quando chegam no hospital e sente aquele cheiro, muitas vezes as pessoas dizem: que cheiro de morte. Nem sempre as pessoas conseguem entender que lá é um local que as pessoas vão para serem medicados para a vida. Mas aquele momento, aquele local, muitas vezes de ver uma pessoa passando por aquele sofrimento do fim da vida, às vezes sente esse cheiro. Quando estamos diante de algo que padece, ou alguém que padece enfermidade, aquilo que nós vemos, ele é complementado com uma memória, um cheiro, e ativa um sentimento na nossa vida. E a grande maioria das vezes o cheiro de hospital ou o cheiro de remédio nos remete à morte, à falta de alguém. Será que é por isso que muitas pessoas evitam ir na casa de um parente que está doente? Será que é por isso que muitas vezes tem pessoas que não gostam de participar daquele grupo que nós temos na nossa igreja, que vai fazer visitas em hospitais? Mas olha só, será que também não é por causa disso, das pessoas que não se importam com o cheiro, mas que fazem a obra do Senhor, que Jesus Cristo diz que quando você estende a mão ao necessitado, que quando você vai visitar o enfermo, você está visitando a mim? Porque ao contrário do que nós pensamos, nós gostamos de fazer coisas quando muitos estão vendo, mas é quando nós exalamos o bom cheiro de Cristo, neste momento que muitos têm até medo, de dificuldade de ir visitar no hospital, e não sabe o quanto a nossa presença, a nossa oração naquele momento pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Jesus Cristo disse: quando vocês fazem estas ações na vida daqueles que ninguém pode fazer nada por eles, vocês estão fazendo a mim. E aquilo que vocês fazem a mim, nunca você vai ficar sem receber. Deus disse: eu não devo nada a ninguém. Podemos dizer que quando Jesus Cristo ouve dizer que o amigo dele está doente, provavelmente Jesus já sentiu o cheiro de morte. Por quê? Porque quando o emissário saiu para enviar a notícia, a Bíblia diz que naquele mesmo dia Lázaro morreu. Mas quando Jesus Cristo ouve a notícia, ele estava a 20 quilômetros de distância. Ele estava no outro lado do Rio Jordão. Era um local de difícil acesso geográfico. Além da distância, Jesus também estava sofrendo perseguição lá próximo da onde Lázaro morava. Mas naquele momento, Jesus Cristo vira para os seus discípulos. Depois de chegar no momento certo, ele diz: precisamos voltar à Judeia, porque Lázaro, o nosso amigo, está dormindo
e eu preciso despertá-lo. Claro que quando ele fala deste sono, ele já estava falando da sua morte. E aí os discípulos dizem: mas eles tentaram o apedrejar lá naquela cidade agora, capítulo 11, versículo 7 em diante. E o Senhor vai querer voltar para lá? Mas Jesus Cristo disse: nós precisamos ir, porque tem uma família que precisa da nossa presença lá. Precisamos exalar um cheiro diferente do que está acontecendo naquela casa. Jesus superou a barreira da distância. Jesus superou esta barreira do senso de sentimento de algo difícil, porque ele sabia que o cheiro de morte naquela casa ia ser transformado por um cheiro de vida, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Onde ele chega, ele muda. Eu não sei o que na sua vida ou o que na sua família você acha que já morreu e que não tem mais esperança. Ele diz: olha, eu posso usar você para ser um cheiro de vida lá naquele lugar onde muitas pessoas dizem que não há mais situação. Quando Jesus Cristo chega, ele fala para Marta: Marta, não se preocupa, eu sou a ressurreição e a vida, e o seu irmão vai ressuscitar. Ela diz: sim, Jesus, eu sei que ele há de ressuscitar naquele grande dia, no último dia. Jesus Cristo disse: não, Marta, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitas coisas aconteceram desde que Jesus Cristo ouviu a notícia até o momento que ele chega ali, porque muitas pessoas ouviram o que aconteceu e vieram para aquele lugar. E quando Jesus Cristo se aproxima, o cheiro que ele sente é um cheiro de morte. Porém, quando Jesus Cristo chega, o cheiro de morte tem que sair. Aonde a vida chega, a Bíblia diz, um novo horizonte começa a aparecer. Aquilo que está morto na sua vida e muito tempo não produz, sabe o que precisa? Precisa Jesus. Precisa Jesus na sua vida. Precisa você levar Jesus para casa, não apenas aqui na igreja. Ele quer estar com você. Olha só, Jesus não encontrou o seu amigo com vida, o cheiro era de morte, mas nesse momento, a presença dele era a única que poderia mudar e fazer aquelas pessoas superar o cheiro de morte que estava naquele lugar. Mas só que tem uma coisa: precisamos enfrentar o cheiro que muitas vezes está mal. Jesus Cristo disse: aonde está ele? Cadê ele? Jesus, ele está lá naquela gruta. Já faz 4 dias, o povo está aqui na casa, ninguém quer nem mais ir lá, porque o cheiro já está mal, já está muito forte. Mas Jesus Cristo disse: mas eu não disse que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, a manifestação do Pai. Mas quando eles ouviram Jesus, eles até mesmo se sentiram mal, porque muitos deles tinham participado, levando o corpo de Lázaro para o túmulo. Muitas vezes você até já participou de muitos momentos, de muitas ações, que você sente o cheiro de morte no relacionamento, você sente o cheiro de morte no seu casamento, você sente o cheiro de morte em tantos lugares, e você diz: Senhor Jesus, não adianta, já cheira mal. Mas por que cheira mal? Seria um motivo para Jesus Cristo não se aproximar de Lázaro? Muitas vezes nós deixamos de ver milagres na nossa vida, porque nós não queremos enfrentar o mau cheiro para superar e ver acontecer o milagre na nossa vida. Quantas pessoas não estão mais aqui na igreja, porque elas talvez chegaram cheirando mal, e nós deixamos de nos apresentar e exalar o bom cheiro de Jesus. Jesus Cristo disse: a resposta é não. Você precisa se aproximar, porque a força da glória de Deus, quando ela chega, ela dissipa todo mal. Mesmo que o seu estômago embrulhe, quando você vê essa situação, Jesus Cristo disse: você precisa superar o medo e pela fé tomar posse da vitória e usar o poder que Jesus Cristo disse que pela autoridade do nome dele está na nossa vida. Jesus Cristo ora e ele diz: Pai, eu te agradeço porque sempre. Jesus Cristo não disse de vez em quando.
Jesus disse: porque sempre que eu peço e que eu oro, eu sei que tu me respondes. Só que nem sempre é no tempo que nós esperamos. Lázaro, a Bíblia diz que foi no mesmo momento, porque Jesus Cristo já estava nos últimos dias do seu plano aqui na terra, e aquele milagre seria o que iria catapultar Jesus para o processo da cruz, e as pessoas queriam então, iriam perseguir mais Jesus, e ele precisaria fazer aquele milagre. Então ele chega e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto, aquele que não tinha mais vida, a Bíblia diz que o sangue que já estava coalhado começa a circular, e a vida começa a chegar. Só que ainda não tinha terminado. Muitas vezes nós trazemos o cheiro mal para a igreja, e nós dizemos: graças a Deus, ele já aceitou Jesus, ele já se recuperou com o Senhor, agora a igreja que vai cuidar, deixa Jesus cuidar dele. Não, Jesus disse: olha, eu sei que ele já levantou, o milagre já começou a acontecer, mas vocês precisam ainda desatá-lo, vocês precisam tirar as faixas. Lázaro já estava ressuscitado, mas as faixas ainda tinham cheiro de morte. Nós precisamos muitas vezes ajudar muitas pessoas ao nosso redor que ainda estão com o cheiro das faixas, muitas coisas que estão ainda apegando. Por isso que o apóstolo que escreveu Hebreus no capítulo 12, ele vai dizer assim: olha, cuidado para não se embaraçar com muitas coisas que podem nos afastar da presença de Deus, mas fique focado em Jesus, o autor da nossa consumação, da nossa fé, aquele que consumou o sacrifício, e disse: olha, vocês também podem vencer. Vai passar por sofrimento, vai ter algumas dores, eu sei que vai, mas eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Estas mesmas palavras servem para mim e para você. Precisamos nos aproximar de pessoas, precisamos chegar a superar estas barreiras, para que muitos possam ser livres, para que muitos possam viver e exalar o cheiro da vida, que só pode ser exalado quando Cristo está em nós. Só que o capítulo 12 começa dizendo assim: 6 dias antes da Páscoa, o que era mais ou menos uma semana depois, porque Jesus Cristo esteve ali, ele saiu, foi fazer mais algumas partes do plano de Deus, e ele volta, e a Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega novamente em Betânia, e a Bíblia diz: aonde morava Lázaro, aquele que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Agora o cenário é diferente. No capítulo anterior, a gente vê o cheiro de morte. Lázaro exalava um mau cheiro, e todo mundo em Betânia, que era uma pequena aldeia, provavelmente estava naquele momento em que Jesus Cristo operou aquele grande milagre. Muitas pessoas estavam chorando e sentindo o cheiro da morte, mas a Bíblia diz que agora tinha um cheiro diferente. Agora era um clima de festa, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou, Lázaro estava sentado à mesa, estava um grande banquete oferecido, sabe? Todos estavam louvando ao Senhor, cantando, quando de repente, então Maria, em forma de gratidão, ela abre aquilo que ela tinha de mais precioso, um vaso de alabastro, de nardo puro. Ela vem e apresenta na presença do Senhor. O cheiro da morte de Lázaro foi trocado por um momento de comunhão, por um momento de gratidão por tudo que Deus tinha feito na vida deles. E na minha e na sua vida, eu tenho certeza que Deus já transformou muitas coisas. Eu tenho certeza que muita coisa que cheirava mal, o Senhor já transformou em cheiro bom. E por que nós temos tanta dificuldade de vir à casa do Senhor e louvá-lo e agradecê-lo, e a todo tempo estarmos alegres por tudo o que Ele já tem feito a nós? Será que não merecíamos estar numa constante celebração? Jesus sabia, como ninguém, viver os momentos de alegria. A Bíblia diz que ele chorava com os que choravam, mas ele se alegrava e festejava com aqueles que estavam alegres. Quando ele chega a primeira vez, a Bíblia diz que ele chora. Ele chorou junto com Marta, ele chorou junto com Maria. Muitas pessoas até gostam de dizer que esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou.
quando soube do que aconteceu com Lázaro. Mas neste momento, a Bíblia diz que era vinho, que era uma refeição, era um momento de grande alegria, e o perfume que exala um coração agradecido, um coração que tem comunhão, disse o salmista no Salmo 133, é um cheiro bom e um cheiro agradável. Oh, como é bom e quanto é agradável as pessoas verem nós nos amando, nós refletindo o amor de Cristo. Maria quebra o seu frasco de nardo puro de alabastro, e a Bíblia diz que era um perfume muito caro, mas mesmo assim ela não se preocupou com o custo, ela não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar dela, ela não se preocupou que aquele perfume era um trabalho de 1 ano, mas a Bíblia diz que ela quebra aos pés de Jesus, e ela usa o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus, e o cheiro então enche toda a casa. Quando somos gratos, quando estamos louvando e exaltando ao Senhor, a nossa expressão de gratidão, ela sempre vai fazer com que o nome do Senhor e a glória do Senhor domine não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão próximos de nós. Ninguém naquele dia pôde sair daquela reunião sem sair cheirando o cheiro do perfume, exalando o cheiro do perfume de Maria. Gratidão é uma coisa simples, mas nós precisamos aprender, nós precisamos ser mais gratos, nós precisamos agradecer e louvar mais a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por isso que, para aprendermos isto, o ambiente ajuda muito, o ambiente, o local pode contribuir, e eu e você podemos ser os canais, como disse o nosso pastor, para que a graça do Senhor alcance outras vidas, o cano para que a água de Deus venha fluir sobre nós, e para que o aroma agradável possa chegar até o Senhor como um cheiro suave, como oferta de sacrifício queimada, que chega nas narinas do Senhor. Sabe o que mais que a Bíblia diz que tem um cheiro suave, e que na presença do Senhor é como um cheiro de oferta queimada? A nossa oração. Quantas vezes nós não podemos ir lá? Às vezes até somos dominados pelo sentimento do medo, do cheiro que está mal, mas podemos orar. A nossa oração rompe fronteiras, a nossa oração pode chegar no trono da graça, e o Senhor pode agir na vida de outra pessoa por nós. Por isso que Jesus Cristo trocou os lugares formais. Na maioria do tempo, Jesus não estava no templo. Na maioria do tempo, Jesus não estava nas sinagogas. A maioria do tempo, nós vemos Ele andando pelas ruas, curando uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Ele anda pelas ruas e Ele ouve também o clamor das pessoas, e Ele se sente tocado por um mendigo pedindo esmola, que provavelmente cheirava muito mal, porque já estava há tempo pedindo esmola. Mas Ele diz: o que queres que eu te faça? Eu estou pronto para mudar a sua situação. Ele trocou por casas, por praças, por qualquer espaço aonde tinha pessoas. Na casa de Lázaro, Jesus Cristo veio celebrar a vida, e este ato, Jesus Cristo disse, vai ser lembrado por todos os tempos e por todas as eras. Sempre que falarem do meu sacrifício pelo pecado das pessoas, vão ter que lembrar que Maria ungiu o meu corpo e me preparou para o sacrifício que eu ia oferecer pelo pecado de todas as pessoas. Antes, Maria chega ao pé de Jesus e ela chora, e ela diz: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora Jesus Cristo chegou, a frustração da morte foi transformada em vida, mas ela não deixou de se ajoelhar, de se deitar, e com seus cabelos no chão, ela secar
aquele perfume de manifestação da sua gratidão pelo que Jesus Cristo tinha feito por ela. De repente, nós vemos um grande contraste. O cheiro da morte é transformado pelo cheiro da vida. Mas lembre-se, sempre vai ter pessoas que não vão gostar do cheiro da vida na sua vida, do cheiro da vida de Deus na sua vida. A Bíblia diz que tinha um Judas lá, e de repente Judas se levanta e ele diz: Jesus, para que tudo isso? Esse perfume vale mais de 300 denários, poderíamos vender e dar aos pobres. E o que Jesus Cristo disse? Os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas este momento é um momento único. Meus irmãos, o momento de estar na presença de Deus é um momento que nós não podemos perder e louvá-lo e engrandecê-lo, porque a Bíblia diz que quando os louvores sobem, as bênçãos descem. Enquanto você louva aqui na igreja, Ele quebra grilhões na sua casa. Enquanto você louva aqui na igreja, Ele vai curando o seu familiar. Enquanto você louva aqui, Ele vai abrindo as portas do emprego. Enquanto você o exalta, enquanto você se apresenta na presença dEle, o Senhor vai quebrando todas as coisas, e até mesmo aquelas pessoas que talvez se levante contra você, você não vai precisar se defender, porque é o próprio Jesus que vai dizer: o que ele e ela está fazendo aqui vai ser lembrado por todas as gerações, porque eu vou fazer com que essa situação que está cheirando mal possa ser transformada numa fragrância aromática que vai alcançar todos ao redor destas pessoas. Aquele encontro na casa de Lázaro, uma semana antes, já tinha cumprido o propósito, porque na próxima semana Maria estava agindo diferente. Eu te pergunto, será que a nossa presença no nosso trabalho, será que a nossa presença naquela escola está exalando um bom cheiro? Será que estamos fazendo com que as pessoas deem glória a Deus pela nossa vida? A morte, a dificuldade pode trazer um desespero, mas ela tem que ceder espaço para a vida e a gratidão quando chega um servo do Senhor cheio da glória de Deus. Jesus Cristo disse que vocês vão ser conhecidos e vocês precisam refletir a minha glória aonde quer que vocês passem. O cheiro tem que mudar. Precisamos exalar o perfume de Cristo. Precisamos exalar vida às pessoas ao nosso redor. Não sou perfeito, estamos procurando nos melhorar cada dia mais. Eu sei que todos nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a água que nos lava, ela é a água que nos purifica. O Senhor Jesus Cristo diz que aqui deste altar flui um fogo continuamente, que pode nos purificar, como o mesmo fogo que purifica o ouro, e pode tirar todas as impurezas da nossa vida. Que nesta semana possamos deixar que Jesus faça o cheiro dele ser sentido na nossa vida, aonde quer que nós venhamos entrar, que as pessoas possam dizer: tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Eu não sei o que é, mas ele chegou aqui e mudou, ela chegou e mudou. E se não está mudando, a Bíblia diz que nós podemos o quê? O texto que eu li com os irmãos: nos aproximarmos do trono da graça, porque ele nos entende. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele diz: se achegue diante do trono da graça, busque ajuda no tempo oportuno, porque eu estou pronto para te ajudar. Talvez você veio aqui hoje querendo uma palavra de ânimo e de vida. Esta palavra o Senhor trouxe para você.
dizendo: eu quero mudar a sua situação, eu quero restaurar, eu quero tirar esse odor, esse cheiro mau, e quero trazer cheiro de vida. Se você veio aqui nesse sentido, dessa maneira, e você quer que o Senhor Jesus te ajude e mude a sua situação, eu gostaria de convidar você a vir à frente. Eu gostaria de convidar a igreja para estar de pé, já estamos encerrando. Mas eu gostaria que você entendesse que nós precisamos fazer a diferença aonde quer que nós estamos, porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos exalar o bom cheiro de Cristo. Que o cheiro das nossas orações e que o cheiro das nossas intercessões possam chegar na presença de Deus. Aqui temos o nosso amigo irmão Tiago. Que o Senhor possa continuar mudando e transformando, restaurando a sua vida cada dia mais. Você sabe que você é alguém que tem um grande valor para o Senhor. Você sabe do chamado que Ele tem na sua vida. Somente Ele é poderoso para tirar o cheiro de morte que as pessoas talvez não estão mais dando valor. Ele diz: eu posso trazer um cheiro de vida. O Senhor pode renovar e restaurar. Temos mais alguém? Mais um irmão que veio aqui à frente, querendo buscar mais de Deus. Aí onde você está mesmo, eu gostaria que você fizesse uma introspectiva e que você estendesse as suas mãos. Vamos estar aqui orando por esses dois irmãos que vieram à frente buscar de Deus um novo momento para exalar aquilo que Ele tem, e também que Ele possa tirar este mau cheiro, aquilo que precisa ser removido, como na vida de Lázaro, para que nós possamos andar, mesmo que o milagre já aconteceu, talvez alguma coisa tenha impedido você de viver tudo que Deus tem na sua vida. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por este momento maravilhoso em que o Senhor nos trouxe a sua presença, e a tua palavra nos diz que o Senhor está no meio de nós, e aonde o Senhor está, a alegria, a gozo, a mudança e a transformação. Senhor, aqui estão os teus filhos que estão buscando mais de ti, para poder exalar do cheiro de vida. Senhor, que possamos juntos abraçá-los e dizer: você é precioso para o Senhor quer te usar, você pode ser um cheiro maravilhoso na vida de outra pessoa. Senhor, toma conta das nossas vidas, continue cuidando dos teus filhos. Senhor, dê-nos a oportunidade de exalarmos cada dia mais o bom cheiro de Cristo na nossa vida, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor e dizer obrigado pelo cheiro de vida, por aquilo que Ele quer fazer? Está se reconciliando novamente com o Senhor. Cada dia é bom nós irmos à presença do Senhor e buscarmos mais de Deus. O primeiro passo é difícil, mas é Ele que faz toda a transformação na nossa vida. Que Deus possa tocar esta semana e mudar a sua vida, restaurar e fazer de você um vaso de alabastro para encher e exalar o local aonde você viva. Que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo reine sobre todos, e todos dizem amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Uma boa semana.